A tragédia pode espreitar em qualquer lugar e a qualquer momento, mas o golpe é duplamente devastador quando a alegria e a celebração se transformam em desgraça, como um trem em alta velocidade colidindo de frente com outro vindo na direção oposta. O futebol é isso e nada mais. Uma emoção que reúne multidões, não importa a distância, que pega a energia contida e a tira da rotina para se concentrar por 90 minutos em algo ao mesmo tempo mais simples que a vida, mas também mais intenso. E ali, quando se baixa a guarda diante do perigo, podem acontecer as piores tragédias. Hoje vamos relembrar 4 tragédias que devastaram o campo de jogo em diferentes momentos. Todas são diferentes, mas têm em comum o fato de terem transformado uma festa de todos em uma catástrofe de proporções ainda maiores. Você já ouviu falar de forças policiais que tentaram conter uma debandada jogando gás lacrimogênio em uma arquibancada apavorada? Você sabia que um cigarro em uma partida desencadeou um massacre? E que, se tivesse acontecido apenas 2 dias depois, tudo teria sido evitado? Você ouviu falar de jogadores carregando mortos e feridos para os vestiários para prestar os primeiros socorros? Isso e muito mais vamos te contar neste especial O Dia Aqui, que é sobre catástrofes no futebol. Vamos começar! Era um dia de festa na Inglaterra que o Bradford City esperava há 9 meses. Em 11 de maio de 1985, o Ballet Parade seria o palco de uma celebração histórica. O clube tinha acabado de se proclamar campeão da terceira divisão e finalmente subia para a segunda categoria. 11.076 torcedores lotaram as arquibancadas, quase o dobro da média habitual da temporada. Havia famílias inteiras, avós, crianças, funcionários locais e convidados de cidades irmãs, como Hamburgo e Mönchengladbach, na Alemanha Ocidental, e Verbiers, da Bélgica. Antes do apito inicial, o capitão Peter Jackson recebeu o troféu de campeão das mãos de Dick Hack, o presidente vitalício da Football League. Era o primeiro título de liga que o clube conquistava após 56 anos. Os torcedores estavam eufóricos. Era o momento que todos esperavam. Ninguém podia imaginar que esse número, 56, voltaria a aparecer naquela mesma tarde, mas carregado de um significado devastador. O que poucos sabiam, ou preferiram ignorar, era que o estádio era literalmente uma armadilha mortal. A arquibancada principal do Valley Parade havia sido construída em 1911, 74 anos depois, continuava de pé, praticamente sem modificações. Era feita de madeira velha, tinha um teto coberto por camadas de filtro betuminoso altamente inflamável e um piso sem acessos, com uma enorme quantidade de lixo, papel e resíduos no espaço oco sob as tábuas. Houve aviso sobre isso. Em julho de 1984, um engenheiro do Conselho do Condado enviou uma carta ao clube dizendo que uma bituca de cigarro jogada por descuido poderia provocar um incêndio. Os bombeiros de West Yorkshire também haviam alertado por escrito o secretário do clube, e não só isso. A arquibancada já havia sido interditada. O clube já tinha o aço para substituir as arquibancadas armazenado no local e os trabalhos de demolição estavam previstos. Iam começar 2 dias depois da partida, mas essa foi a diferença entre a comemoração e o horror. Tinham-se passado 40 minutos de jogo, com o placar em 0-0, quando às 15h44, o comentarista de televisão, John Helm, apontou algo incomum na arquibancada principal. Uma luz brilhante e uma pequena coluna de fumaça a 3 fileiras do fundo. Depois, soube-se que o alerta do Conselho do Condado havia sido profético. Um espectador australiano que visitava seu sobrinho havia acendido um cigarro durante a partida e, ao apagá-lo, ele escorregou por uma fenda no chão de madeira. Quando caiu no espaço cheio de lixo acumulado embaixo, a faísca se acendeu. Ele e seu sobrinho tentaram apagar o fogo jogando café. No começo parecia estar sob controle, mas a realidade era bem diferente. Um espectador correu para buscar um extintor, mas não havia nenhum no corredor da arquibancada. Eles tinham sido retirados por medo de vandalismo. Um policial gritou pedindo um extintor para outro colega, mas o pedido foi mal interpretado e, em vez disso, os bombeiros foram chamados pelo rádio. Quando eles chegaram 4 minutos depois, já não havia arquibancada para salvar. O fogo se espalhou pela madeira seca em uma velocidade mortal. O feltro do teto e o lixo acumulado durante anos queimaram em questão de segundos. Em menos de 4 minutos e meio, toda a arquibancada estava envolvida em chamas, com pedaços de madeira em chamas
e materiais derretidos caindo do teto sobre a multidão. Uma densa fumaça preta tornava impossível enxergar a mais de 1 metro. O árbitro Norman Glover interrompeu a partida a 3 minutos do intervalo, alertado por seu bandeirinha ao ver os torcedores passando por cima do muro que separava a arquibancada do campo. O pânico foi imediato e não houve como controlá-lo. Milhares de pessoas tentaram escapar para a parte de trás da arquibancada, mas a maioria das saídas estava trancada e não havia seguranças para abri-las. As catracas de entrada também estavam fechadas. Muitos morreram ali presos, tentando se arrastar por baixo dos acessos. 27 corpos foram encontrados quando o fogo finalmente pôde ser controlado. Mas além do caos, também começaram a surgir relatos de atos heróicos. 3 homens arrombaram a golpes uma porta lacrada e outras pessoas, do lado de fora, forçaram as demais saídas. O treinador Terry Yorath, cuja própria família estava na arquibancada, correu para o campo para ajudar a evacuar as pessoas. O jogador John Hawley subiu pelas cadeiras em chamas para resgatar um torcedor. Um homem apagou as chamas que consumiam outro, cobrindo a cabeça dele com seu suéter. Na parte da frente, onde não havia grades de proteção, muitos conseguiram pular para o gramado e sobreviver. Essa ausência de grade, que em outros contextos era considerada uma falha de segurança, naquela tarde salvou centenas de vidas. Ao anoitecer, o número oficial era assustador. 56 pessoas haviam morrido. Uma coincidência sinistra que parecia uma zombaria do destino. 54 das vítimas eram torcedores do Bradford, 2 do Lincoln City, 11 eram menores de 18 anos, 23 tinham 65 anos ou mais. E a vítima fatal mais idosa foi Sam Firth, ex-presidente do clube com 86 anos. Mais de 265 pessoas ficaram feridas no incêndio. Foi o pior desastre causado por fogo na história do futebol britânico e o pior acidente em um estádio na Grã-Bretanha desde a tragédia de Ibrox em 1971, onde 66 pessoas morreram em uma avalanche. O professor David Sharp recebeu mais de 200 feridos no Hospital Real de Bradford, com o apoio de 10 dos cirurgiões plásticos do Reino Unido. Daquele esforço monumental nasceu a tipóia de Bradford, um dispositivo que aplica pressão uniforme em áreas queimadas e que hoje é utilizado internacionalmente. As mensagens de condolências chegaram quase imediatamente e contaram com a solidariedade de algumas das personalidades mais importantes do país e do mundo. A Rainha Isabel II, o Papa João Paulo II, a Primeira-Ministra Margaret Thatcher, entre outros. O Fundo de Ajuda às Vítimas arrecadou mais de 3,5 milhões de libras. A investigação presidida por Sir Oliver Popwell determinou que o clube havia sido alertado mais de uma vez sobre o risco e não havia tomado nenhuma atitude. O Bradford City foi considerado responsável por 2/3 dos danos e o Conselho do Condado pelo terço restante. As indenizações para os 154 demandantes ultrapassaram 20 milhões de libras. O desastre transformou a legislação sobre segurança em estádios em todo o Reino Unido. Novas arquibancadas de madeira foram proibidas, as existentes consideradas inseguras foram fechadas e foram estabelecidas normas de evacuação que, décadas antes, pareciam desnecessárias. O Valley Parade reabriu em 14 de dezembro de 1986, com o Bradford vencendo uma seleção inglesa por 2-1 diante de 15 mil espectadores. Hoje, ao lado da entrada principal, uma lápide de mármore preto com nomes gravados em ouro lembra as 56 vítimas. Na Praça do Centenário de Bradford, a cidade irmã de Ham doou outra escultura gêmea. Se falarmos de rivalidades, a da Inglaterra com a Argentina mereceria um capítulo à parte. E, se o que aconteceu em Valley Parade foi terrível, não menos terrível foi uma das maiores catástrofes do futebol em nosso país. Era um domingo de inverno portenho, 23 de junho de 1968. No estádio monumental do River Plate, no bairro de Núñez, em Buenos Aires, terminava uma das partidas mais aguardadas do calendário futebolístico argentino, o superclássico entre River Plate e Boca Juniors. O placar tinha terminado empatado e, nas arquibancadas dos visitantes, milhares de torcedores começaram a sair em massa. Muitos eram adolescentes. O que aconteceu nos minutos seguintes se tornaria a maior catástrofe da história do esporte argentino,
e durante décadas, um de seus segredos mais obscuros. A Porta 12 era um dos acessos designados para os torcedores visitantes. Um túnel pouco iluminado, com apenas uma lâmpada para todo o percurso e uma escada pela qual milhares de pessoas começaram a descer ao mesmo tempo quando a partida terminou. O sol da tarde estava baixo, tornando ainda mais difícil enxergar claramente os degraus. Então, algo deu incrivelmente errado. A saída para a rua não estava aberta. O público continuava descendo sem perceber que a pressão da massa humana se acumulava contra uma porta fechada. As pessoas começaram a cair umas sobre as outras. Os gritos na penumbra e a confusão fizeram com que o pânico se espalhasse em questão de segundos. Os que tentavam recuar esbarravam nos que estavam descendo. Gerou-se o que os especialistas chamam de fenômeno sanfona. A multidão desabou sobre si mesma em um espaço fechado, sem oxigênio, sem saída e sem luz. O número oficial de mortos foi de 70, e pessoas com uma média de idade de 19 anos, mais de 200 torcedores ficaram feridos, e talvez uma das partes mais sombrias da tragédia tenha vindo de alguns relatos que afirmavam que o número de mortos foi muito maior do que esse número oficial. Falava-se em cerca de 200 vítimas fatais. Miguel Durieux tinha 14 anos naquele dia e sobreviveu por milagre. Décadas depois, ele descreveu a tragédia dizendo que mal tocou o chão, levado pela multidão. Lembra da pressão sufocante dos corpos na escuridão, dos gritos e do pânico? Ele desmaiou e caiu no chão, mas não foi esmagado por milagre. Outro caso é o de Juan Carlos Salomo, que foi dado como morto. Alguém escreveu o número 19 em seu peito como se já fosse mais um cadáver. Mas no hospital perceberam que ele ainda respirava, embora a falta de oxigênio já tivesse causado muitos danos. Ele estava com a pele enegrecida, teve um ouvido estourado e quase perdeu a visão. Durante décadas, a versão oficial falava de uma porta trancada, de catracas que não foram retiradas e, em resumo, de uma tragédia acidental. Mas os depoimentos de sobreviventes, ex-funcionários e a investigação jornalística posterior de Pablo Lisoto apontam para algo muito mais perturbador. A Argentina vivia em 1968 sob a ditadura militar do general Juan Carlos Onganía, o regime da autodenominada Revolução Argentina. A polícia tinha carta branca para reprimir e naquela tarde, segundo vários testemunhos, ela usou esse poder. A hipótese que Lisoto construiu após anos de investigação é contundente. Uma operação policial bloqueou intencionalmente a saída dos torcedores. Atrás de uma barreira de policiais a pé, pelo menos 6 policiais montados distribuíam golpes com cacetetes. Os torcedores que tentavam sair se depararam com essa barricada de violência e os que queriam recuar esbarravam na multidão que pressionava para sair. O resultado foi a morte por esmagamento e por asfixia. Um ex-inspetor-geral da prefeitura presente naquela tarde confirmou isso anos depois. Houve agentes que agiram sobre as pessoas que tentavam sair pela escada da Puerta Doce enquanto ela era obstruída pela polícia montada. Foi ali que houve a correria e a tragédia. Também foi mencionado como possível motivo para a repressão o fato de a torcida do Boca ter cantado a marcha peronista, um ato de desafio político em plena ditadura. Lisoto comparou o que aconteceu com a infame Noche de los Bastones Largos de 1966, onde o alvo da repressão foi o movimento estudantil. A investigação criminal terminou sem culpados. 2 diretores do River foram inicialmente processados por negligência, mas a Câmara de Apelações os declarou inocentes. A Polícia Federal nunca respondeu por suas ações e o governo de Onganía, segundo Lisoto, garantiu o silêncio. Não houve fotografias dos corpos nem autópsias dos falecidos e a imprensa foi controlada. A AFA e os clubes assumiram a responsabilidade civil de forma coletiva, reunindo um fundo de apenas $100 mil, pouco mais de $1.000 por cada vida perdida. Em troca do dinheiro, exigiram que as famílias abrissem mão de ações judiciais. Apenas 2 pessoas se recusaram, Nélida Oneto de Gianoli e Diógenes Súgaro, que levaram o River à justiça e conseguiram uma indenização de cerca de $50 mil cada um. A história não foi só silenciada na época. Boca e River também não prestaram homenagem oficial à tragédia por décadas. A Porta 12 foi rebatizada primeiro como Acesso L, depois como K, e hoje é a Porta M. O número 12, como todos sabem, na Argentina identifica a torcida do Boca, considerada como o 12º jogador. Só em 2008 o River colocou uma placa no local dos acontecimentos.
Nesse mesmo ano foi lançado o documentário Porta 12 de Pablo Tesorieri, que começou a romper décadas de silêncio. Em 2018, ao se completarem 50 anos da tragédia, o Boca pediu publicamente desculpas pela omissão institucional. Em 2021, o presidente Jorge Amor Ameal inaugurou uma placa no hall central da La Bombonera com a lista dos falecidos conhecidos até então. Desde esse ano, 23 de junho, é o dia de luto para o clube. As instalações permanecem fechadas. Em 2023, Lisoto publicou em uma tarde de junho a primeira investigação jornalística exaustiva sobre a tragédia. Nesse mesmo ano, seu trabalho confirmou um dado que contradizia a narrativa oficial por mais de meio século. Nem todos os mortos eram torcedores do Boca. Pelo menos 3 eram do River e 1 do Racing. A tragédia da Porta 12 continua sendo, mais de meio século depois, a maior catástrofe da história do esporte argentino. Uma tarde de junho que o futebol quis esquecer e que suas vítimas, adolescentes com toda uma vida pela frente, não mereciam que fosse escondida. Imaginar o que foi ficar preso sob toneladas de desespero parece impossível, mas ainda podem ser acrescentados eventos e fatores ainda mais trágicos, e foi isso que aconteceu na Guatemala em 1996. Era quarta-feira, 16 de outubro de 1996. A cidade da Guatemala fervia de entusiasmo. A seleção nacional jogava naquela tarde contra a Costa Rica, no Estádio Nacional Mateu Flores, uma partida eliminatória, rumo à Copa do Mundo da França 98. Para milhares de guatemaltecos não era uma festa, e sim uma daquelas noites que depois se contam aos filhos. Marco Túlio Chamali, de 31 anos, chegou ao estádio com seus 5 irmãos: Samuel, Maria del Carmen, Edgar Genaro, Blanca Lídia e Mônica Elizabeth, a caçula, de apenas 17 anos. Ele já carregava uma vida difícil há 15 anos e naquela noite tinha decidido esquecer tudo por algumas horas, mas só Marco Túlio conseguiu voltar para casa. O Estádio Nacional Mateu Flores foi construído em 1950 na Zona 4 da capital, a cerca de 10 minutos do centro. Sua arquitetura tem uma particularidade que naquela noite seria fatal. Ele foi construído em um poço gigantesco, o que obriga o público a entrar pela parte mais alta das arquibancadas e depois descer em direção ao campo. Ou seja, para entrar é preciso descer. A capacidade oficial era de 47.555 pessoas. Para aquela noite, a Federação Nacional de Futebol havia colocado à venda 45.796 ingressos. A operação de segurança incluía 365 agentes da Polícia Nacional, 77 de uma polícia privada e 38 da Guarda Presidencial. No papel, tudo parecia sob controle, mas cerca de 65 mil pessoas tentaram entrar naquela noite. A diferença entre os 45.796 ingressos vendidos e os que queriam entrar tem uma explicação que as autoridades preferiram não investigar a fundo. Antes da partida, houve uma falsificação em massa de ingressos, além da revenda. Fala-se de pelo menos 7.000 ingressos falsos circulando naquela noite. 4 cambistas foram detidos, mas a prisão deles parecia mais busca por bode expiatório do que investigação real. A isso se somou um fenômeno conhecido no futebol guatemalteco, que nada mais é do que a entrada sem ingresso. As catracas não existiam no Mateu Flores e os penetras faziam parte habitual do cenário. Anteriormente, já tinham ocorrido tardes com 30.000 pessoas no estádio e apenas 15.000 ingressos vendidos. O fotógrafo Hector René Monroe chegou ao estádio às 5h30 da tarde, 1h30 depois. Dando uma volta pelo lado de fora, passou em frente à porta 14 da Tribuna Sul, que era a mais barata e a mais cheia, e que dava acesso por um túnel estreito e escuro. Monroe disse a um colega que tinha certeza de que haveria problemas quando as pessoas percebessem que não tinham lugar, porque aquela tribuna já estava no limite de sua capacidade. Às 19h30, meia hora antes do apito inicial, do lado de fora da Tribuna Sul, muitos ainda esperavam impacientes, a maioria com ingressos legítimos na mão. A multidão empurrou, derrubou os 2 controles da porta 14 e começou a descer em massa pelo túnel. Os de cima empurravam e os de baixo não tinham para onde ir. As pessoas começaram a cair contra a grade reforçada, que naquela mesma tarde havia sido equipada com fios adicionais na parte superior, uma das poucas coisas que funcionaram conforme o planejado naquela noite e que acabou se tornando uma armadilha mortal.
Os corpos se esmagavam uns contra os outros. As mortes ocorreram por asfixia, fraturas no pescoço e na base do crânio. 10 degraus acima, muitos espectadores não perceberam nada. A música continuava tocando nos alto-falantes até que alguém gritou: "Tem um morto!" O que ocorreu depois mostra mais que qualquer número o grau de negligência daquela noite. Os policiais guatemaltecos, posicionados no campo de jogo, observaram a cena durante os primeiros minutos, sem reagir. As pessoas pediam para abrir a porta da arquibancada ao campo, mas os policiais negavam sem se mover. Foi um oficial espanhol quem salvou o pouco que ainda restava para ser salvo. O tenente-coronel José Tobias Cadena, da Guarda Civil Espanhola, participava na Guatemala em cursos de assessoria policial e, ao ver a situação, correu em busca das chaves da porta, mas o responsável por ela se recusou a entregá-las. Cadena agarrou-o pelo pescoço, empurrou-o e pegou suas chaves. Correu para a tribuna sul, abriu a porta e mal conseguiu sair do caminho quando a avalanche de pessoas se tornou incontrolável. Entre eles saíam cadáveres e feridos graves que eram pisoteados pelos que vinham atrás. Já era tarde. Os corpos foram alinhados na pista de atletismo e cobertos com os casacos dos bombeiros. O murmúrio do estádio foi diminuindo à medida que a fila crescia. Quando passou de 10, o silêncio foi total. O balanço final foi devastador. 84 mortos e 229 feridos. A maioria dos falecidos eram jovens de bairros humildes de Mixco, Mixcoy e Flórida, que economizaram para comprar ingresso e ver seu time. 2 dias depois, Edgar Rolando Pineda Lan, presidente da Federação Nacional de Futebol, deu uma conclusão categórica. Foi um acidente. Isso é claro e definitivo. Diante da pergunta de por que 84 pessoas haviam morrido se a operação tinha sido tão boa, não houve resposta que se sustentasse. A investigação nunca encontrou culpados. Os 4 cambistas detidos foram o único gesto da justiça guatemalteca diante da maior tragédia de sua história esportiva. Mas a soma de fatores que matou 84 pessoas naquele dia não foi um acidente, e sim a consequência lógica do acúmulo de negligências. Uma federação que não controlou a falsificação de ingressos, infraestrutura sem catracas nem controle real de público, a polícia sem preparo nem vontade de agir, um túnel estreito projetado como um funil e a grade reforçada que se tornou o último obstáculo entre a vida e a morte. Hector Monroe terminou ajoelhado na pista de atletismo tentando reanimar um menino de 10 anos que morreu em seus braços. Nunca soube o nome dele. Monroe estava certo ao prever que haveria problemas. Mas ninguém mais se preocupou em enxergar o óbvio. Tudo poderia ter sido evitado, sim, mas isso é algo que só se percebe em retrospectiva. O que vem a seguir, por outro lado, envolve um comportamento humano que deveria poder ser controlado. Se o pânico é contagioso, a fúria também é. E foi isso que aconteceu em Java Oriental em pleno século XXI. No dia 1º de outubro de 2022, era uma noite de sábado em Malang, Java Oriental. 42 mil pessoas haviam entrado no estádio Kanjuruhan, um recinto construído para abrigar no máximo 38 mil pessoas. Os ingressos estavam esgotados, e não era para menos. A expectativa era enorme, pois estava sendo disputado um dos clássicos mais emocionantes do futebol indonésio, Arema FC contra Persebaya Surabaya, uma rivalidade que durante décadas inflamou os corações de milhões de torcedores na ilha de Java. Era uma rivalidade acirrada, mas que acabaria ficando em segundo plano da pior maneira possível. Antes da partida, já havia sinais de alerta que ninguém quis ouvir. A polícia havia solicitado que a partida fosse realizada à tarde, com a luz do dia, e uma presença estrita de 38 mil espectadores. Esses avisos, que dificilmente poderiam ser mais lógicos, foram ignorados. A partida começou às 8h30 da noite. O estádio estava lotado e a tensão se acumulava nas arquibancadas como só no futebol parece normal. Durante os 90 minutos, a partida transcorreu sem maiores incidentes. Foi o apito do árbitro indicando o final que desencadeou o inferno. O Persebaya venceu por 3-2. Para os torcedores do Arema FC, aquilo era algo mais do que uma derrota esportiva. Tratava-se de um insulto histórico. Já que seu time não perdia em casa para esse rival havia 23 anos, o golpe emocional foi tremendo. Cerca de 3 mil torcedores do time da casa desceram das arquibancadas e invadiram o campo de jogo. Eles não vieram para comemorar,
mas sim para exigir explicações, descarregar sua frustração e tomar represálias contra tudo o que estava à sua frente. Os jogadores do Persebaya tiveram que se refugiar por 1 hora dentro de veículos blindados da polícia para conseguir sair vivos do estádio. O pessoal de segurança tentou conter a invasão, mas era impossível segurar uma horda humana daquela magnitude. Foi então que a polícia de choque tomou uma decisão que transformaria uma noite caótica em uma catástrofe sem precedentes. Eles começaram a disparar gás lacrimogênio, primeiro em direção ao campo onde os desordeiros avançavam. Depois, sem aviso, em direção às arquibancadas, onde milhares de torcedores, muitos deles totalmente alheios aos distúrbios, ainda estavam sentados ou tentavam deixar o estádio. As condições do vento naquela noite se mostraram letais. Em vez de se dissipar, o gás ficou preso dentro do estádio, envolvendo dezenas de milhares de pessoas em uma nuvem sufocante. O pânico foi instantâneo e absoluto. As pessoas começaram a correr sem saber para onde. Mães com filhos, idosos, jovens, todos empurrados pelo mesmo terror cego, procurando uma saída que em muitos casos não existia, ou estava bloqueada pela própria multidão que tentava escapar. Então aconteceu o que os especialistas em desastres de multidão descrevem como o pior cenário possível, uma estampida em um espaço fechado e superlotado. Os corpos se esmagavam uns contra os outros, as pessoas caíam e eram pisoteadas. Quem conseguia chegar à saída se deparava com um funil impossível de atravessar. Os mais frágeis, ou seja, crianças, mulheres e idosos, não tiveram nenhuma chance. Os vídeos gravados naquela noite, divulgados horas depois nas redes sociais em todo o mundo, mostraram cenas desesperadoras. Torcedores escalando as grades do estádio, corpos imóveis estendidos no chão e pessoas carregando outras nos braços em direção a pontos de socorro improvisados. O saguão dos vestiários se transformou em uma sala de emergência. Os jogadores do Arema, ainda com suas camisas, ajudaram a transportar as vítimas. O médico da equipe recebeu em poucos minutos dezenas de feridos, muitos deles em estado crítico. 4 pessoas morreram enquanto eram atendidas. O treinador do Arema FC, que presenciou tudo de dentro do estádio, declarou dias depois que aquela imagem, a de seus jogadores segurando moribundos nos braços, o destruiu por dentro. A ilusão do esporte se despedaçava diante da imagem crua da realidade. As ambulâncias e os caminhões do exército indonésio começaram a evacuar as vítimas para os hospitais de Malang. Muitos morreram no caminho. Outros, horas depois, enquanto recebiam atendimento médico, sem que as equipes de saúde pudessem fazer nada para salvá-los. Entre as vítimas havia 39 menores de idade entre 13 e 17 anos. Um adolescente de 17 anos que ignorou o pedido da mãe para não ir ao estádio naquela noite foi encontrado sem identificação no necrotério no dia seguinte, após horas de busca da família em hospitais. No final, o saldo foi devastador. Pelo menos 132 mortos confirmados e 547 feridos. Algumas organizações chegaram a mencionar números ainda maiores, argumentando que vários corpos foram entregues diretamente às famílias, sem passar pelos registros oficiais. A tragédia do estádio Kanjuruhan se tornou o segundo desastre mais mortal da história do futebol mundial. Superou o número de vítimas da tragédia de Hillsborough em 1989 e ficou atrás apenas do desastre do Estádio Nacional de Lima em 1964. As consequências institucionais vieram imediatamente. O presidente da Indonésia ordenou a suspensão de todas as partidas da Liga e a Associação de Futebol do país proibiu o Arema FC de jogar em casa pelo restante da temporada. 18 agentes de polícia foram investigados por sua atuação e a Anistia Internacional denunciou o uso excessivo da força contra uma multidão que, em sua maioria, estava desarmada. A FIFA, que proíbe expressamente o uso de gás lacrimogênio dentro dos estádios, classificou o ocorrido como um dia sombrio para o futebol mundial. A tragédia de Kanjuruhan não foi resultado de um único erro nem de uma única decisão equivocada. Foi o resultado de décadas de violência normalizada no futebol indonésio, de advertências ignoradas, de um estádio lotado além do seu limite, de uma resposta policial desproporcional e de uma infraestrutura de segurança que nunca esteve preparada para o que aconteceu naquela noite. Um acidente e uma falha humana geralmente não são difíceis de distinguir. Vimos 4 casos, todos evitáveis e com algo em comum. A paixão se transformou em algo mais. Ela se deturpou a ponto de sufocar a alegria
e deixou uma marca sombria no que deveria ser uma festa. Neste ano de Copa do Mundo, o futebol traz o clima festivo que retorna a cada 4 anos. Você gostaria que continuássemos te contando o outro lado desse esporte em uma segunda parte de tragédias ocorridas nos campos? Comente aqui embaixo se você se interessa por outro vídeo sobre esse tema. Também aceitamos sugestões, então você pode enviar seus próprios temas.